Bom dia, irmãs. Bom dia, irmãos. Espero que esteja tudo na santa paz de Deus. Vamos dar início aos nossos estudos dos dias de domingo. Vou solicitar para a Mirella fazer a prece inicial. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, à medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Com muita paz e luz, vamos passar para o estudo do Livro dos Espíritos. Primeira obra básica da codificação da doutrina espírita, onde Allan Kardec, por meios de perguntas, questionamentos, os espíritos, né? Espiritualidade amiga vem nos elucidar, vem nos esclarecer, vem nos fazer aprender, né? Ter o conhecimento necessário de tudo que por vezes passa em nossa mente de dúvidas, de falta de respostas, né? É um livro de 1857, é a primeira obra de Allan Kardec. E nós estamos no estudo da lição Relações de Além-Túmulo. A última questão estudada por nós, no domingo retrasado, foi a de 284, e somente vou reler por uma questão de continuidade do estudo, né? Dar uma relembrada. E a questão 284, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: como podem os espíritos que não têm mais corpo constatar a própria individualidade e distinguir-se dos outros que nos rodeiam? Resposta: constatam a sua individualidade pelo perispírito, que os torna seres distintos uns para os outros, como os corpos entre os homens. E agora nós vamos fazer um estudo a partir da 285. Os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai, o amigo, o seu amigo, né? É interessante isso. Ou seja, né? Desencarnei, retornarei para a pátria espiritual. Bom, não sei ainda em qual condição, mas retorno para a pátria espiritual. E aí, de repente, a gente encontra um conhecido, encontra um familiar, encontra, enfim, né? Na verdade, esses encontros ocorrerão, né? É bem verdade também que a gente precisa entender que nós temos uma realidade espiritual aqui no planeta Terra, e por vezes isso é interessante a gente conversar. Por vezes, quando a gente passa para o plano espiritual, não necessariamente a gente vai ter a mesma feição do que nós estávamos ali antes do desencarne. Muitas vezes há um rejuvenescimento, né? Então, são bastante processos. Mas a pergunta aqui realmente é se, olha, mas reconhece? Vai reconhecer? Né? Dá para se ter essa ideia? E aí ele ainda reforça: o filho encontrar o pai, o amigo encontrar o outro amigo. Vai acontecer? Sim, vai acontecer sim. Vai acontecer sim. Mas eu acho que é importante também citar, porque muitas vezes a gente fica meio que preso a isso. Mas olha só que interessante. Isso aí é uma fala, é um ponto de estudo que eu tenho comigo. Ai, nossa! Por exemplo, a minha mãe. A minha mãe desencarnou em 99. Então, já se passado 27 anos, né? Completa esse ano 27 anos. Nossa, quando eu voltar para a parte espiritual, eu quero reencontrar minha mãe.
mas a gente pouco percebe que talvez ela já está entre nós. Isso é importante falar, porque esse reencontro ele pode ocorrer de qual maneira? Ele pode ocorrer pelo meio reencarnacionista. Isso vai acontecer, e por vezes vai acontecer muito. Se passou 50 anos que uma pessoa partiu muito amada e tudo. E aí, de repente, a gente vai para o prato espiritual, né? E fala, opa, cadê? Opa, já estava com você lá embaixo. Era seu filho, era seu neto, era sua neta. E é interessante falar isso, porque, de repente, se cria uma expectativa de reencontrar os entes queridos, os amigos e as amigas leais e tudo. E esse movimento, o mecanismo de Deus, ele é muito perfeito nisso. E por isso que nós, cada vez mais, dentro de uma sensibilidade trabalhada, nós temos que perceber o quanta bênção nós temos em todos esses encontros e desencontros que ocorrem entre encarnados e desencarnados, encarnados novamente. Então, é importante, é um ponto essencial. Mas dentro da questão de que Kardec fez, de tipo, quando retorna na pátria espiritual, nós podemos reconhecer alguém que nos foi, né, não somente, né, nos foi caro, né, nos foi simpático aqui, encontramos também, muitas das vezes, talvez, aqueles que não tínhamos uma amizade tão, né, verdadeira ou algo do tipo. Isso também acontece, né? Mas se encontra? Sim, se tiver tudo dentro dos parâmetros, se todos estiverem no mesmo ambiente, na mesma sintonia, né, e tudo mais, sim, esses encontros ocorrem sim. Então, dentro da pergunta 285, os espíritos se reconhecem por terem convivido na Terra? Essa é a primeira pergunta. Se reconhece por terem convivido na Terra? O filho reconhece o pai? O amigo, o seu amigo? Resposta: sim. E assim de geração a geração. É importante esse aprendizado, né? Que tipo, beleza, então tá tudo bem. Só que pode ocorrer realmente que, de repente, dentro, nossa, quando eu retornar para a parte espiritual, eu tô com muita saudade e eu quero ver uma pessoa. Mas, além de ter uma questão de sintonias, né? Tem a questão de realmente que o mecanismo divino ele é muito perfeito e talvez aquela pessoa que, né, que ainda bate uma saudade e tudo, já até está conosco no mesmo caminho aí aqui na Terra, né? É importante reforçar isso. E aí tem a 285A. Como se reconhece no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Como se reconhece no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Olha, dentro dessa mesma lógica de raciocínio que nós estamos tentando, né, subir aqui, o reconhecimento ele ocorre, né, tanto entre, né, simpáticos ou antipáticos, as relações, né, ou aqui muito se utiliza o termo os adversários ou aqueles que estão do mesmo lado que você, ou mais pesado, que eu não gosto muito de utilizar, né, inimigo. Acho que dentre tantas, mas o inimigo ele tem a palavra tem um poder assim de já disseminar algo que não é bom, né? Mas vamos usar aqui, finge tudo. É meu amigo e aquele ali é meu inimigo, né? Enfim, dentro desses reconhecimentos é o que vai ser contemplado no plano espiritual. E por vezes esses chamados inimigos, esses chamados adversários, esses que por vezes não simpatizam conosco, ficam no aguardo, inclusive, da nossa chegada à pátria espiritual, ao ponto
de talvez criar um ambiente de obsessão muito alto para poder desequilibrar um espírito durante aqui na Terra. Então, isso acontece, e sim, quando retorna para lá, se reconhece. Mas eu acho que a gente pode tratar até mais afim ainda esse assunto aí, porque talvez não somente a última existência, mas talvez nós vamos reencontrar espíritos que convivemos em outras existências e talvez nem passou por essa, devido até mesmo vamos dizer assim, o preparo que cada espírito tem para o recomeço, para a reencarnação, e isso acontece. E eu volto a falar para vocês, em dado momento, numa reunião de pronto-socorro espiritual, na onde o objetivo é sempre de socorrer, orientar, nortear espíritos que de um certo modo estão em sofrimentos, espíritos de um certo modo que estão perdidos, né? Ainda perambulam. E uma determinada vez, já falei isso aqui mais de uma vez, peço até desculpa, mas eu acho que para reforço de estudo ela é essencial. E aí, uma certa vez, o espírito de uma mãe se colocava à beira de um lago, na onde o filho havia desencarnado por afogamento, e essa mãe ficou por perpétuos 300 anos num efeito looping, tentando pular na água para salvar o filho, e ela não saía desse ciclo, é repetitivo, né? Lembremos de alguns sonhos que nós temos, que por vezes se repetem, a gente acorda e volta a dormir de novo, repete, então isso acontece, né? Esse ciclo acontece, e essa mãe ficou por longos 300 anos, enquanto o filho dela, aquele mesmo que havia desencarnado, já havia encarnado por outras 3 oportunidades. Então, vocês estão percebendo que, de repente, esse encontro, ele ocorre por um longevo tempo, pelo menos para nós aqui da Terra. Então, isso acontece. O tempo no plano espiritual, ele é diferente. Ele é mais tênue, né? Ele é mais sutil e ele dá a impressão até de maior rapidez, né? Maior, enfim. Mas se a gente utilizar como os termos aqui do planeta Terra, que é da onde a gente está muito ainda, né? Estamos muito ligados ainda ao planeta que nós aqui estamos encarnados. Então, se levar por essa conta, essa mãe ficou 300 anos. E foi no terceiro desencarne desse filho dela que ele pôde auxiliá-lo no resgate dela, no auxílio que ela tanto necessitava. É uma história assim, né? Uma história que talvez nos assusta um pouco, por isso a importância da humildade e do despertar o quanto antes, para não ficarmos nesse limbo, né? Não ficarmos meio que perdidos. Mas, sim, nós nos encontramos no plano espiritual, dependendo de várias condições para que isso ocorra. E sim, pode ser por infinitas afinidades, né? Pelo lado das virtudes, mas ao mesmo tempo pode ocorrer, sim, alguns desentendimentos que nos fazem reconhecer também, opa, aquela pessoa ali, eu conheço ela, né, entre aspas, não, ela não me ajudou muito lá na encarnação, ou na encarnação, a penúltima reencarnação, ou na antepenúltima reencarnação, enfim, isso também pode também estar acontecendo. E a 285A, como se reconhece no mundo dos espíritos os homens que se conheceram na Terra? Vemos a nossa vida passada e a lemos como num livro. Olha, tudo está sendo devidamente anotado e testemunhado, hein, a nossa encarnação. Vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos,
vemos a sua passagem da vida para a morte. É disto que nós estamos falando. Então, quando nós retornamos para a pátria espiritual, quando tudo ocorre da melhor maneira possível, há uma revisitação, inclusive, por todas as ações construídas ou desconstruídas durante uma existência, que nos faz ter, inclusive, esses momentos, né, para reconhecerem aqueles com que aqui estivemos, independente de como foi, né? Então, isso é essencial nós conhecermos. 286. A alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos, e esse talvez, pessoal, seja talvez dos maiores sofrimentos que possa ocorrer quando retorna para o plano espiritual. Por isso que a gente, encarnados ainda, precisamos estudar bastante, ter o amor é essencial. É para isso que, inclusive, nós retornamos aqui. Ter o amor para com os nossos, procurar reconciliar. Olha, essa fala é do mestre maior, né? Reconciliai ainda com seus adversários, enquanto estão com eles ainda sobre a terra. Reconciliar, perdoar, renunciar, tentar chegar espiritualmente saudável no plano espiritual, mas ainda aquela expectativa, porque existe vários sofrimentos, a separação dos entes que ficam e a expectativa do que eu posso encontrar lá. É o que eu falei. Pô, quando eu voltasse para o plano espiritual, nossa, quão bom seria encontrar minha mãe. Mas será que ela já não reencarnou? Será que ela já não está aí também? Talvez bem perto, inclusive, né? E aí, tipo, agora faz 27 anos, daqui 10 anos, 37. Daqui, eu não sei qual que é o meu tempo aqui no planeta, mas vamos lá. Se eu tiver mais 20 anos aqui no planeta, vai ser o quê? 47 anos do desencarne da minha mãe. Quanto mais tempo se passa, mais existe a possibilidade do retorno dela. E aí, eu quero, quando chegar lá, encontrar ela. Não funciona assim, né? Não vai funcionar assim. Então, talvez seria motivo de bastante tristeza se não estivermos vigilantes perante a isso, esse acontecimento. Então, a gente precisa se preparar bastante. E isso é um trabalho no coração. Isso é um trabalho na nossa mente. A gente precisa construir esses tipos de mecanismos e de preparo para que, ao chegar no plano espiritual, talvez não encontre. E aí aqui, claro que existe a chance de sim se encontrar, mas a pluralidade e a singularidade, olha que interessante, né? Se contrapõem, mas a pluralidade de tantos espíritos e a singularidade de cada um deles vão traçar a sua realidade mesmo, e ninguém talvez vai ficar esperando nós, porque o mecanismo ele tem que ocorrer, o movimento ele é contínuo, e assim se processa tudo. E lembremos que isso é engenharia de Deus, é engenharia de Deus. Então, fiquemos e nos preparemos para isso, mas é óbvio que se a sintonia, se o processo evolutivo, se com prazer
com estes encontros, ocorrerá sim, ocorrerá, mas tem vários apesares aí, né? Tem vários apesar, tem várias exceções, e que nós construímos isso de uma maneira muito consciente, e assim se fundamenta a doutrina espírita e a doutrina cristã, que é a fé raciocinada. Então, cada vez mais, dentro dos estudos, dentro do preparo, nos ambientemos com essas condições. Se puder encontrar, encontrará. Se não, os processos continuam. Os processos continuam e tá ótimo, graças a Deus, né? É só bênção que nós temos. Então, 286. A alma, ao deixar os despojos mortais, vê imediatamente os parentes e amigos que a precederam no mundo dos espíritos? Resposta: imediatamente, nem sempre. Pois, como já dissemos, lhe é necessário algum tempo para reconhecer o seu estado e sacudir o véu material. Isso aqui é o caso de uma resposta de como realmente, sim, ó, se dentro dessa pergunta, Kardec, que você fez, que ó, os seus entes queridos estão lá nesse momento, e você vai desencarnar, há também um processo de adaptação ou readaptação, até para também reconhecer estes que estão lá, né? E isso é fato, né? Isso é fato. E todos os nossos processos são bastante, assim, trabalhados, né? Todos os nossos processos são bastante trabalhados, são bastante estudados, e nada é de supetão, né? Tudo tem que ser tudo bem equilibrado para não ocorrer, talvez, cataclismas mentais aí para o espírito. 287. Como a alma é recebida na sua volta ao mundo dos espíritos? Olha, apesar dos espíritos eles irem por uma linha de raciocínio, é um leque muito grande também para nós conversarmos a respeito disso. Como que nós seremos recebidos no plano espiritual? E a pergunta é, como que nós vamos ser recebidos no plano espiritual se tudo estiver certo? Ou a pergunta será, como que eu vou ser recebido no plano espiritual se eu estiver plenamente desequilibrado? Ou, como que eu vou ser recebido no plano espiritual se eu acredito que a vida cessasse no túmulo? Ou, como eu vou ser recebido no plano espiritual se eu acreditava, eu tinha fé de quando eu morresse eu ia dormir? E aí a gente vai entrar num flanco muito grande, muito extremo, apesar dos espíritos aqui vão responder de uma maneira mais direcionada, mas sim, nós temos um leque muito grande para todas essas situações, ao ponto até de desencarnei e acho que ainda estou encarnado. Nós temos nas obras de André Luiz protestantes que desencarnaram e que se colocam a dormir. Estão nas obras de André Luiz, né? É um movimento muito tênue. Ah, como que eu vou ser recebido? Olha, isso depende da minha realidade espiritual. Por isso que a gente precisa ficar no esforço constante e atento à nossa condição espiritual, para nós não ficarmos tão perdidos quando retornarmos. Aqui, os espíritos respondem desse jeito. A do justo, como um irmão bem amado e longamente esperado. A do mal, como um ser que se despreza. Apesar de ter utilizado duas vertentes aqui, mas a gente sabe que é muito mais amplo, que você pode não ter sido mal, vamos dizer assim, nessa acepção da palavra, mas também não se encontrar tão rapidamente no plano espiritual. E mais, você pode ter trabalhado muito bem aqui na Terra, pode ter trabalhado no campo da caridade,
que mesmo assim isso, por vezes, não é, talvez, o resultado de quando eu chegar para lá eu esteja plenamente são. Plenamente são. Será que eu vou estar são? Será que eu vou aceitar, inclusive? Porque vamos supor, o Rangel de repente faz muita caridade, mas será que eu quero ir embora? Será que eu não quero ficar mais aqui na Terra? E será que isso não vai ser um choque, né? E aí por isso que a gente tem que tomar cuidado até na maneira como a gente direciona. Ah, essa pessoa agora vai descansar. Ah, essa pessoa agora vai dormir o sono dos justos. Olha, e até o ponto, isso também nos é passado dentro de estudos, quando, por exemplo, uma pessoa desencarna e que outros espíritos encarnados aqui na Terra começam a pedir a intercessão dessa pessoa para uma cura, para um auxílio, e muitas das vezes esse espírito talvez não está preparado para essas, entre aspas, cobranças, e aí isso também já nos é relatado, né? Que muitos santos que foram atribuídos e canonizados são espíritos que estão sofrendo no plano espiritual porque entendem e se reconhecem não preparados para tantas ações, né? É, olha como que nós temos que tomar muita cautela em todos esses processos, porque cada um vai ter a sua realidade espiritual. E talvez quando demandam um compromisso tão grande, ocasiona sofrimentos involuntários, até sofrimentos involuntários ali. Então a gente precisa ficar muito atento. A doutrina espírita nos permite, através do cristianismo vivo, ter um estudo direcionado para adquirir a fé raciocinada, mas não é fácil, porque nós combatemos conosco mesmo, né, em todos os processos. Então nós precisamos ficar bastante atentos e vigilantes para que tudo ocorra, como diz aqui a própria lição, né? Relações de além-túmulo, ou seja, como nós retornamos e como nos relacionamos quando retornamos à pátria espiritual. 288. Que sentimento experimentam os espíritos impuros à vista de outro mau espírito que chega? Vamos lá, gente. A nossa condição aqui na Terra é de espíritos ainda de provas e expiações. Estamos evoluindo, graças a Deus, mas ainda nos encontramos em situações muito difíceis e dolorosas, principalmente pelo que nós mesmos ocasionamos, né? Nós plantamos, as causas que nós provocamos, né? Então, não somos os espíritos na mais alta escala de evolução, somos espíritos, sim, em evolução, graças a Deus, e que estamos ainda a caminho da regeneração. E a própria palavra regeneração já nos fala bastante coisa, que é realmente o regerar, né? O mudar situações, mudar realidades. Isso já começou aqui no Provas e Expiações, e essas são as nossas oportunidades. Mas na regeneração, muitos de vícios que tem aqui, e não falo somente material moral, eles já vão estar mais despojados, né? Já vão estar mais, né, eliminados, como podemos dizer também, né? Mas ainda estamos ainda em condição de prova e expiação. Então, quando ele faz essa pergunta, que sentimento experimentam os espíritos impuros? Ou seja, lá no plano espiritual, os espíritos impuros.
quando ele vê chegando um outro espírito também que não é muito puro, né? Como diz aqui, um outro mau espírito, né? Como será? Como será que se comportam? Como será que se olham? E vamos lá, será que eles estão despertos? Será que eles estão reparando quem está chegando? E aí a gente entra numa infinidade muito grande, a pátria espiritual ela é muito extensa, e ela é cheia de várias realidades. Mas vamos considerar a pergunta que foi feita por Kardec e o que a espiritualidade, numa maneira do todo, ela vem nos passar. E eu vou dar um exemplo, né? Vamos fazer de maneira lúdica. Eu, Rangelzinho, lá do outro lado, o espírito impuro. Estou só olhando, estou verificando quem está chegando aí, né? Entre aspas, né? Esse baile que está se aglomerando, gente chegando. Aí eu vejo ali um outro que, aquele ali. Aquele ali eu lembro dele, aquele ali tinha uns atos bem tortuosos, né, tal. Como será que eu estou recebendo esse espírito que está chegando? É meu adversário, será? Ou somente eu já começo a julgá-lo quando, né, por ter lembrado dele numa existência, né? Enfim, como será? Qual que será que é o comportamento? E olha que, por vezes, a gente vai estar em zonas inferiores nesse processo. Umbrais, né? Mas é melhor falar zonas inferiores, porque até as zonas inferiores, o plano inferior da espiritualidade, ele tem várias sintonias também, tem várias realidades, cada um e cada qual com os vícios que carregam. E aí a resposta dos espíritos é: os maus ficam satisfeitos de verem os seres à sua imagem, e como eles privado da felicidade infinita. Nossa, isso é pesado isso, hein? Ó, é igual aquela música, né? Sertanejo. Todo mundo vai sofrer, é mais ou menos isso, né? Eu vou sofrer, ele vai sofrer, mas todo mundo vai sofrer, todo mundo. Então, repara que aqui trata de uma realidade espiritual de espíritos que se comprazem e ficam até satisfeitos, né, com estes, né? Os maus ficam satisfeitos de verem os seres à sua imagem e como eles privados da felicidade infinita, como acontece na terra a um ladrão entre os seus iguais. Por isso que o preparo e o estudo e a renúncia e a vontade de melhorar, de evoluir, de auxiliar, de ajudar, de amar, de perdoar, é essencial na nossa construção da estrutura do espírito que, por enquanto, habita esse corpo carnal, para que se haja infinitas possibilidades de melhora e evolução, mas que aproveitemos a cada segundo de oportunidade aqui na Terra, para que, ao chegarmos no plano espiritual, estejamos mais preparados, menos sofridos, e que tão logo comecemos a trabalhar para o bem maior. A próxima pergunta, do próximo estudo nosso do Livro dos Espíritos, se Deus assim nos permitirmos, será a de 289, e continuamos ainda na lição Relações de Além-Túmulo. Lembremos-nos que no próximo final de semana teremos também o nosso estudo, será o livro Vinha de Luz, médium Francisco Cândido Xavier, espírito de Emmanuel, mas lembremos também de contemplar como toda a significação cristã, que será o final de semana da Páscoa, né? Na onde principalmente nós temos que ter em nossos corações, por todas as simbologias que nos são passadas, um respeito muito grande e uma elevação do pensamento, elevação da realidade do espírito, respeitando cada processo, enaltecendo o nosso irmão e mestre Jesus por todos os ocorridos em testemunho da verdade, e contemplemos
Porque Jesus, desde a sua condenação até a sua crucificação e o seu retorno, 3 dias após, aparecendo para Maria Madalena. E aí eu reforço também que nós estamos no mês que representa o das mulheres, mas isso ocorre todo o ano. Repare que as únicas que não abandonaram Jesus no Calvário, na crucificação e até mesmo no retorno dele, né, foram as mulheres. Foram as mulheres. Então, é muito importante a gente enaltecer tudo isso. E quando ele retorna para Maria Madalena, que ela não a reconhece de primeiro, só reconhece quando ele fala o nome dela, né? Isso é de grande significação para todos nós. Naquele momento, Jesus passa para Maria de Madalena: ó, a morte não existe, o Espírito vive, o Espírito vive, né? E mesmo que após isso, alguns dos apóstolos ainda duvidassem que era ele, né? Enfim, tudo nós conhecemos como foi, e todos os testemunhos e ensinamentos de Jesus, o nosso mestre e irmão maior, um espírito celeste e puro. E Deus nos deu a oportunidade dessa presença dentre nós, inclusive ainda nos permite, através da sua presença todo o tempo, considerando que ele é o governador da terra, ele foi responsável pela construção da terra, e ele é responsável também pelo nosso sistema solar. Então, enaltecemos o próximo final de semana, mas como todo tempo, também Jesus, nosso irmão e mestre. Alguém quer falar algo? Fique à vontade. Então, partiremos para o encerramento, graças a Deus, né? Mais um estudo. Eu não sei vocês, mas para mim isso é um momento muito importante, porque dentro das minhas invigilâncias, é um momento em que eu me recolho para aprender. Então, é essencial. Antes de eu solicitar para o Fabiano a prece de encerramento, vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, utilizando-se da energia e dos fluidos que nos são próprios, que possa ser direcionado o auxílio fraterno a cada irmã e cada irmão nosso que estão encarnados, que estão passando por momentos de sofrimentos, pelas provas e expiações, dores de todos os tipos, pelas enfermidades, doenças, pela saúde mental, por aqueles que estão dentro dos lares em sofrimentos, por aqueles que se transitam e estão em condição de rua, seja levado aqueles que estão nos hospitais, nas casas de repouso, nas casas de acolhimento e recuperação. Muita luz e muita fé habite em cada um destes. Seja levado também aqueles que desencarnaram, mas não despertaram para a nova realidade. Perambulam, acreditam ainda estar encarnados, que eles possam ter o despertar necessário e a humildade do socorro fraterno e espiritual, como também aqueles que se encontram nas zonas inferiores da espiritualidade. E é difícil, ainda muito arraigado da vivência humana encarnada, se perdem dentro desse plano inferior, que eles também possam ter auxílio necessário, mas que eles também possam ter a humildade e despertar para essa nova realidade, para conseguir esse socorro. E seja levado também por aqueles que já estão em recuperação, que tão logo estarão também em trabalho fraterno, no campo da caridade e do amor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado aos amigos espirituais por tanto acolhimento, por tanta força e por tantas oportunidades que por nós é concedido.
Fabiano, você faz a prece de encerramento, fazer um favor? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo mal, hoje, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, Fabiano. Paz para você, para sua família, seus amigos, enfim. Tia Ivanete, tia Marlene, Fabiana, Mirella, Vitória, Rafaela. Minha sogra está aqui hoje, a Sueli. Seja levado também para os nossos amigos e amigas que nos acompanham no YouTube. Muita paz e luz para todos vocês, para todos os que nos cercam e para todos aqueles que necessitam de um auxílio, né, fraterno. Que tenhamos um domingo e uma semana abençoada e, se Deus assim o permitir, domingo que vem estamos aqui novamente estudando. Muito obrigado. Que assim seja. Boa semana a todos. Que assim seja, Fabiano. Que assim seja. Um bom domingo a todos, uma boa semana e até domingo que vem, se Deus assim permitir. Que assim seja, Fabiano. Fica com Deus.